Está começando o Akane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou o Jorge Guerra, estou aqui hoje com a Natália Magalhães. Oi, tudo bom, galera? Beleza? Com a Cléo Martins. Oiê, tudo bem? E com a Laís Ecaia. Oi, gente, tudo bem com vocês? O nosso episódio hoje é sobre ser melhor, sobre ser o melhor, sobre essa pressão que existe, sobretudo sobre as pessoas negras, para que sejamos sempre os melhores em tudo que a gente se propõe a fazer. E a gente precisa fazer alguns recortes sobre isso primeiro, né? Primeiro, a gente precisa compreender que a gente vive num regime capitalista. E aí esse regime capitalista, ele impõe ele traz junto com ele, né, essa coisa meio que meritocrática, né, de que para você ascender, né, socialmente, financeiramente, na vida, o que quer que seja, você precisa se esforçar o suficiente para isso, e aí você vai conseguir chegar nesse lugar. Sabemos que isso é uma mentira, que isso é uma falácia, que não é assim que funciona a sociedade. A sociedade está estruturada de tal forma que as pessoas elas têm que permanecer nos lugares que elas estão, que é onde a sociedade quer que as pessoas estejam. E aí a gente tem como exemplo disso, pessoas brancas são pessoas majoritariamente ricas, num país como o nosso, que é majoritariamente de pessoas negras, que são majoritariamente pobres. E aí esse é um problema. E aí quando a gente vai analisar isso, a gente vê que muitas das pessoas ricas, a grande maioria, eu diria, não precisam se esforçar metade do que uma pessoa negra precisaria se esforçar para estar no lugar de destaque, no lugar de prestígio social em que está. Porque antes de qualquer coisa, a cor chega primeiro. E aí são essas reflexões que a gente vai tentar trazer para vocês aqui hoje. Essa questão de ser o melhor é algo que, desde a minha infância, eu ouço aquela frase, né? Você, como uma pessoa negra, você tem que ser o melhor, mais do que os outros, inclusive. Porque como a gente, no próprio imaginário social, nós, como pessoas negras, somos, entre aspas, né? Não é entre aspas na visão da sociedade que é incapaz ou de uma capacidade menor, né? Então, a gente tem que sempre provar que consegue e provar além. É a nossa não possibilidade de ser mediano, né? E isso eu acho muito complexo, porque a gente tem que ser o máximo em tudo, sendo que ninguém consegue ser o máximo em tudo. E existem situações que sim, a gente vai ser mediano e que sim, a gente vai ser abaixo da média, porque a gente tem outras coisas que a gente vai ser excepcional. Mas, como pessoa negra, isso é uma pressão constante. Eu consigo perceber muito isso na minha vivência, principalmente eu consegui ter essa reflexão bem recente, voltando a fazer um Muay Thai. Né? Nesse período de pandemia, eu resolvi voltar a fazer Muay Thai com personal, justamente porque eu consigo, são só 2 pessoas, então a gente tem um outro nível de cuidado, né? E aí eu fiz Muay Thai 4 anos e parei por 4 anos. Então fazia muitos anos que eu não treinava mais. E na volta eu tinha uma frustração muito grande de não conseguir fazer. E o meu corpo demonstrava toda a minha frustração. Eu sou uma pessoa muito expressiva, né? Já por si só, tudo que não me agrada ou que me agrada muito, meu rosto diz sozinho. Eu não consigo controlar essa expressão. Mas o Muay Thai eu percebi muito como o meu corpo lida com o não conseguir fazer, com o não conseguir ser boa naquilo que eu já tinha aprendido a fazer. Só que assim, super normal, né? Eu fiquei 4 anos parada, meu corpo tá reaprendendo a fazer tudo. Mas cada movimento que eu não conseguia fazer certo, o meu corpo expressava a minha frustração, a minha raiva de não conseguir fazer. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? E a minha reflexão, ela vem para esse lugar de fazer as coisas tudo muito certo, tudo muito perfeito. E eu fui percebendo outras coisas que eu não consegui ir adiante, justamente porque existe aquela primeira fase da aprendizagem, né? Como tem coisas que eu tenho muita facilidade, programas gráficos, eu tenho muita facilidade em mexer em programa, então é uma coisa que eu aprendo de primeira, assim, muito fácil. Mas tem outras coisas que não, que eu tenho uma maior dificuldade. E as outras coisas que eu tenho maior dificuldade, eu tenho uma maior chance de desistir, justamente por não conseguir lidar com a fase inicial de aprendizagem.
E aí eu percebo que isso é uma coisa muito lá de trás, né? Assim, eu acho que esse ser melhor eu encaro de duas maneiras, né? Eu acho que existe nós precisarmos ser melhor, porque a sociedade já espera que nós sejamos os piores, porque o racismo está aí para dizer isso para a gente, né? Você não é nada, você não é ninguém e você é pior do que qualquer outra pessoa branca. Então, eu acho que isso mexe com a nossa cabeça a partir daí, né? A partir dessa questão de termos que ser os melhores, porque se a gente não for os melhores naquilo, a gente já é preto, ainda é o pior, então isso aí pesa demais. Mas eu conheço muita gente, como a Laís estava falando, né? Tipo, do perfil dela. Tenho muitos amigos negros nesse perfil, inclusive tem uma amiga minha melhor amiga, que estava fazendo, inclusive, terapia ultimamente. A gente faz terapia na mesma terapeuta, né? Ela estava me falando que o grande rolê dela na terapia é justamente isso, né? Assim, durante muito tempo, elas estão tratando essa questão dela também se deixar errar, se deixar não ser a melhor, entender algumas questões justamente por isso, né? Pelo que ela estava falando, pela desistência, né? Que acontece porque a gente vai já com isso. Agora, aí falando de mim particularmente, né? Tem outra questão, aí já é uma questão minha, né? Também, que é uma particularidade que eu acho que eu vou contra a essa ideia geral, né, das pessoas negras de querer ser a melhor. Eu fui ao contrário. Eu acho que eu nunca quis ser a melhor, né? Assim, a melhor dentro daqueles grupos que eu participava, porque era muito pesado para eu fazer essa corrida. Então, eu já achava assim, não vou correr isso aqui. Por exemplo, eu nunca fui a melhor aluna da sala. Nunca. E era uma coisa que eu já dizia, não vou ser a melhor aluna não, então tá aqui, eu vou sentar e vou ler aqui as coisas que eu gosto e tal. E aí eu tenho uma grande amiga que ela também tem um filho negro, e eu me vejo muito nele, né? Justamente por isso, porque ele já vai também com essa mesma questão, e aí já é o contrário, né? Já é uma coisa meio fracassada. Hoje em dia, eu consigo trabalhar isso um pouco melhor. Eu não era a melhor da turma, eu não era a melhor dançarina, eu não era a melhor estudante, eu não era a melhor o destaque, né, de primeiro lugar em nada, assim, de para ganhar prêmio para nada. Mas eu também me colocava muito nesse lugar. Eu penso que a minha fala esbarra em todas essas, né? Laís trouxe algumas questões, Nath trouxe outras. Eu penso outra coisa também com tudo isso, com esse ser o melhor, né? Com essa exigência que nós acabamos, né, adquirindo com tudo isso, porque a gente já cresce, na verdade, né, sobre essa pressão, como diz a Laís e a Nath, de que a gente tem que conseguir mostrar que a gente também é gente, porque a gente já é preto, então, né, só o fato de a gente já ser preto, a gente já espera, né, uma atmosfera, já uma sociedade toda como ela pode nos receber, que a gente pode ali ter de oportunidades ou não. E isso acaba a gente construindo essa exigência, né? Eu vejo assim por exemplo, na minha vivência, que eu já tinha tantos motivos que as pessoas elas falavam, viadinho e tudo mais, e piolhento e outras coisas que eu ouvia desde a infância, na adolescência também, né, que eu via que a única forma, uma das únicas formas que eu tinha como me destacar era, né, mostrando que eu era não a melhor, mas que eu também podia ser uma pessoa, né, inteligente, que eu conseguia tirar notas boas, que eu era... Então, eu lembro que na minha fase ali do ensino fundamental e médio, eu tinha uma exigência muito grande em relação aos estudos, por exemplo, e eu sempre me destacava na turma. E isso era uma coisa que meio que massageava o meu ego assim para poder lidar com todas as outras frustrações, né? Que eu já vinha ali sofrendo e nessa busca de ser o melhor, de mostrar o que eu também podia ser. E nisso eu fui, né, sempre tentando lidar dessa forma. Então, eu lembro que, por exemplo, muitas situações na escola eu me destacava quando tinha que pegar boletim, era eu que pegava, quando eles entregavam ali na turma para mostrar quem tirou as notas boas no semestre vai levar o boletim, eles entregavam na frente da turma. Então, eu sempre fazia de tudo para conseguir pegar o boletim,
né? As férias, quando tinha ali, quem tirar as notas boas vai pegar 2 semanas em vez de uma. Eu nem pensava tanto nas férias, mas eu pensava ali, não, eu não posso, né? Tirar nota ruim, eu não posso dar mais um motivo, então eu tenho que mostrar que eu sou inteligente, que eu posso, então eu sempre tentava me destacar, assim. Eu acho que era uma das formas que eu encontrava para lidar com tudo isso, né? Com todo o racismo que eu sofria, tanto com as violências, né, homofóbicas, que naquele tempo eu era um menino ainda, então eu sofria muita violência homofóbica também, né, de viadinho para cima e assim ia. Então essa exigência acabou fazendo parte da minha construção e eu vejo que muitas vezes eu tenho que barrar isso, porque senão isso toma uma proporção tão grande e é tão exaustivo, né, que muitas vezes a gente, opa, vamos lá, vamos mais devagar, calma, cada um tem seu tempo, né, vamos aos poucos. Tem coisas habilidades que a gente se destaca mais, como a Laís trouxe, tem outras que a gente tem um pouco mais de dificuldade e tá tudo bem também. Então, são coisas assim que a gente tem que sempre estar tomando cuidado, né? E eu vejo que isso vem muito assim da minha construção, de tudo que eu passei. Pouco antes de eu entrar aqui para gravar com vocês, eu estava no Twitter e eu vi um TikTok que eu fiquei completamente abismado, assim, que era uma menina falando sobre coisas que ela não entendia. Ela estava uma série de coisas que ela não entendia e ela explicava essas coisas assim, por que ela não entendia. E é uma coisa que é assim, o ápice da burrice. Tipo assim, do não saber dar um Google numa coisa, sabe? Chorando quando digo assim, ai, como assim alguém morre por falta de oxigênio? Se tem oxigênio no ar? Tipo, umas coisas assim, sabe? Tipo, nesse nível. Tipo assim, ai, como assim que o homem evoluiu do macaco e por que que ainda tem macaco? Por que que todos os macacos não viraram homens? Em 2021, sabe? Tinha uma pessoa falando isso. E aí, tipo, isso viralizou e as pessoas achando graça, assim, dando risada. Tipo assim, ai, que fofinha, ela não sabe. E aí, tipo assim, obviamente, que é, tipo, o padrão do padrão do padrão, né? E aí eu fiquei pensando, tipo, imagina se sou eu que boto minha cara lá para falar, tipo, que, ai, não sei como é que funciona, tipo, essas coisas que são básicas que, tipo, um Google resolve. Tipo assim, qual o tipo de reação que isso despertaria, sabe? E aí, esse é o exercício que eu sempre faço. E aí, por isso que essa pressão para que sejamos os melhores, ela existe porque é o que está posto, né? Tipo, no cotidiano, quando a gente passa a entender um pouco melhor sobre como funcionam essas relações raciais, a gente passa a perceber fazer esse exercício constante. E aí eu fico pensando isso, né? Que quando a gente entende um pouco mais sobre como funcionam essas relações raciais, a gente passa a fazer esse exercício de quando a gente vê uma pessoa branca que tem destaque na internet por qualquer coisa, seja para o bom ou para o ruim também, de a gente se colocar naquele lugar e pensar, se fosse eu nesse lugar, fazendo isso, falando essa coisa, fazendo essa ação, qual é a reação que isso despertaria? E nunca é a mesma coisa. E é por isso que a gente acaba caindo nesse lugar de assim, não, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser melhor. Ele é branco, tudo bem. Ele pode fazer isso, ele pode fazer algo de qualquer jeito, e se der certo, deu, se não der certo, tudo bem, ele pode começar de novo. Se é uma pessoa branca, se é um homem branco, ele pode ter 40 anos, 50 anos, que ele é um garoto, tudo bem, todo mundo erra, e aí tem chance, vamos dar mais uma chance, tudo é aprendizado. Mas se eu, o homem negro, nos meus 28 anos, cometer determinado erro, não tem perdão, e aí isso vai refletir na minha carreira profissional, isso vai refletir na minha vida pessoal, e aí eu vou sofrer determinados ataques. Não é só uma questão de percepção individual, não é uma coisa assim, eu me sinto assim, porque muitas vezes quando a gente traz questões raciais, fica muito parecendo que é aquela coisa do, é como você se sente. E não é esse o ponto. Não é como ele se comporta que faz com que eu sinta dessa forma. Porque se eu não me sentir dessa forma, o resultado vai ser o mesmo. Eu posso dizer, foda-se, não vou ser o melhor, foda-se, vou fazer o que eu quiser e não vou pensar, não vou medir minhas atitudes e pronto. E aí isso não basta, porque a reação que eu vou ter é a reação de um homem negro de 28 anos homossexual. E é isso. E é por isso mesmo que eu falei, né? Que, tipo, para mim era, já é o lugar destinado, então tá tudo certo se eu ficar aqui e não tirar o primeiro lugar da sala, tá tudo certo se eu competir aqui na natação e não ganhar, tá tudo certo se, sabe? Mas o tudo certo é muito mais relacionado
ao fato de que, assim, as pessoas não querem que eu esteja nesse lugar. Então, eu não vou estar nesse lugar, porque aí eu vou ter que arcar com essa consequência. Era muito, muito assim para mim, né? Durante muito tempo foi assim. Mas também, lógico, num movimento muito... não num movimento pensado, né? Mas num movimento, sei lá, meio inconsciente de tudo isso. É bem interessante, assim, ó, o podcast, ele começa de um vídeo que o Jorge mandou para mim, de uma mulher que ela poderia, lá naquele vídeo que ela estava fazendo, fazer uma pausa no vídeo e ir atrás da informação que ela não lembrava. E aí ela ficou uns 3, 4 minutos falando que ela não lembrava e, enfim, não lembrou, mesmo na edição do vídeo ela poderia ter colocado, ela não colocou. E aí a gente ficou se perguntando, poxa, se fosse nós, como pessoas negras, primeiro que a gente não deixaria que isso acontecesse. E se acontecesse, a cobrança para nós seria muito maior. Uma youtuber que tem milhões de seguidores e um vídeo que tinha milhares de likes. Poxa, se essa pessoa está aí com milhões de seguidores, com milhares de curtidas, o que é nós que temos muito para oferecer? A gente, nos primeiros episódios, a gente tem muita coisa para construir e tudo é processo. Então, assim, também faz parte da gente entender que tudo que a gente está fazendo não vai sair de perfeição no primeiro momento, porque tudo a gente tem que aprender. A gente está experienciando tudo isso aqui. Nós temos 12, 13 episódios que foram ao ar, então a gente ainda não tem muita bagagem, a gente ainda tem muita coisa para aprender. Mas a gente está aprendendo durante o processo e aceitando aquilo que não está tão bom. Esse episódio aqui é meu favorito. Não, esse episódio para mim foi o pior. E tudo bem, né? A gente está entendendo como que a gente quer que as coisas funcionem, mas isso também foi um processo difícil para a gente, que era o tudo bem, né? E o tudo bem dentro do podcast, é o tudo bem dentro da vida. Quando a Nath fala, né? E essa para mim é uma preocupação também, principalmente pensando nas futuras gerações, né? Porque eu sempre faço essa associação com o meu sobrinho, né? Eu penso muito nele, e aí ele diz assim, porque eu sou burro. Na escola, né? Porque na escola o Elitila, ele é mediano em algumas disciplinas e aí ele fica em recuperação, mas sempre passa, enfim, nada assim fora do que seria o normal para a faixa etária dele, da grande maioria que dos outros meninos, né? Mas ele já vem com esse olhar muito tipo, eu sou burro. Não, tu não é burro. Primeiro que a gente tem que ver como que ainda é constituído o ensino, né? O ensino tradicional, que a gente está aí com o ensino há mais de 100 anos da mesma forma, hoje a gente tendo tecnologia para tudo quanto é lado. Então, eu já falei isso em outro episódio, eu acho, né? Que ele é um menino que super aprende e gosta de aprender outras coisas e ver muita coisa por videoaula, coisas que são do interesse dele. Então, até quando a gente questiona isso de inteligente e não inteligente, a gente tem que ver de qual referência, né? Porque, poxa, ninguém vai ser 100% em tudo. E essa busca de ser o melhor em tudo é muito frustrante, porque a gente não consegue, ninguém consegue, é impossível. Eu tenho, às vezes, eu tenho pessoas que me criticam, né? Porque eu sou muito exigente e tal. E para mim são duas questões. Sim, existe a exigência demais em determinadas coisas, e aí isso vai olhar para o passado e tem muita coisa do passado, mas também é um contraponto que eu faço do que a gente está falando, das coisas que a gente sabe que a gente pode ser melhor. Então, daquilo que a gente tem potencial para ir além do que a gente está fazendo. Então, assim, para mim, existe uma pressão sobre ser melhor, e isso pode ser maléfico, né? Pode ser ruim para a gente, e ao mesmo tempo existe a possibilidade, sim, de ser melhor em algo que você já é bom, né? Então, é um duo de sentimento. Uma hora eu penso que a gente não pode extrapolar, e a outra hora eu penso, não, existe aqui a possibilidade de ser melhor. E aí, uma outra analogia que eu sempre faço também sobre os melhores, né? Sobre os números 1 em todas as modalidades esportivas, por exemplo. Para a pessoa ser a melhor em determinada modalidade, ela teve que abrir mão de uma determinada outra coisa, né? Ela deixou algumas coisas
deixou de viver algumas coisas para poder ser a melhor em determinada coisa específica, né? E aí também é questão de escolha. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a linha que separa o que é escolha e o que é pressão social, ela é muito fina. Então, a gente, principalmente como nós, como pessoas negras, né? Então, de tudo isso que eu falei, assim, existem muitas situações que vão cobrar que sim, que nós sejamos os melhores. Existem situações que sim, a gente pode ser médio, situações que a gente pode ser ruim e situação que a gente pode querer ser mais ainda. Então, muita dualidade da temática de hoje. Assim. Só joguei e estou largando para vocês. Eu acho que assim, o capitalismo ele também é bem contundente quando ele diz que para ter o melhor tem que ter alguém pior, né? Essa é a premissa do capitalismo. O capitalismo parte daí, é um funil onde vai fazer com que alguém chegue no topo, e esse topo muitas vezes, obviamente, é financeiro também, né? E para que essa pessoa esteja lá nesse topo, tem que existir uma série de outras pessoas que não estejam no topo. Mas, e a gente vive nesse mundo capitalista, né? Nós somos todos pautados a partir dessa questão econômica. O capitalismo, ele tem essa função, né? E outro dia eu estava lendo uma coisa super interessante, acho que foi o próprio Silvio Almeida que estava falando disso, que sem o racismo não existiria o capitalismo. Porque o capitalismo ele precisa do racismo para poder continuar existindo, para que ele diga que as pessoas negras elas são piores em todas as circunstâncias, por mais que a gente não viva ainda numa situação escravocrata. Então, é importante também a gente pensar nesse sistema, né, que engloba o mundo todo, principalmente financeiro, que é o que move o mundo hoje, é dinheiro, né? Trazendo mais pro lado pessoal, né? Que para mim o Akane é sobre isso, sobre trazer também as nossas experiências pessoais. Eu vivi muito isso, de estar nessa luta de ser o melhor na graduação. Eu fiz uma graduação em Direito, né, em Criciúma, no sul do Brasil, bolsista do ProUni, então tinha várias questões envolvidas. E aí eu me via muito nesse lugar, assim, nesse desespero de ter que me provar, sabe? De ter que provar que eu pertencia àquele espaço, que eu tinha direito de estar ali. E aí, para mim, a forma de fazer isso era justamente me matando para tirar notas boas e para, né, estar ali sempre entre os melhores da turma. E até que consegui, assim, eu terminei a graduação em Direito com uma média 8,5, então tava, assim, não fui o melhor da turma, mas também não estava entre os piores. Só que, assim, a que custo eu consegui isso tudo, sabe? A que custo, sabe? Uma pessoa que trabalhava 8 horas por dia, que saía de casa às 8 da manhã, ia trabalhar, saía do trabalho, ia para a faculdade, ficava na faculdade até às 10 da noite, e às vezes não tinha horário para estudar, e aí entrava madrugada estudando para levantar cedo no outro dia. Enfim, sabe? Tanto esforço para uma coisa que, assim, não... No final, tipo assim, hoje em dia, 2 anos depois de formado, tipo, o que é que aquilo me trouxe, sabe? Assim, não que seja uma coisa ruim, assim, tem muito do aprendizado que eu trouxe, que foi ótimo, coisas que eu estudei, e etc. Mas, assim, na intensidade que eu levava aquilo, era uma coisa que não tinha necessidade na época, sabe? Eu podia ter me permitido mais, sem ter nenhum prejuízo, assim, porque hoje em dia aquilo não tem tanto reflexo, assim, na minha vida profissional atual. E aí, uma outra coisa também que eu só comecei a reparar isso já ali da metade para o final da graduação, é sempre o discurso condescendente, né, das senhoras Morello do Cris. Que, tipo assim, tinha muitos professores, muitos colegas que, assim, rasgavam elogios para mim, assim, nossa, como o Jorge é inteligente, nossa, Jorge, você é muito inteligente, nossa, você tirou tal nota em tal prova, que legal. E aí, tipo assim, na época eu achava que aquilo era, tipo, um elogio genuíno, assim, E aí depois eu comecei a perceber que, tipo, era uma coisa meio exagerada, meio assim, tipo, nossa, você é preto, né? E você tirou essa nota, né? Nossa, você é preto e consegue dar conta disso aqui, né? Tipo assim, como se fosse algo fora do normal, como se, né, tipo, eu não tivesse capacidade. E aí é daí que surge
mesmo não sendo um processo consciente na época, é aí que surgiu justamente essa necessidade de me provar, sabe? Era exatamente daí que, assim, acho que elogiavam com aquela coisa com aquele ar de espanto, e aí eu achava que eu tinha que me dedicar, continuar me dedicando o máximo possível para continuar recebendo aquele tipo de elogio, quando na verdade eu não tinha que esperar nada do tipo de pessoa que tem esse tipo de reação, né? Jorge, eu me enxerguei na tua fala agora. Hoje ainda eu falei para uma pessoa que vai ouvir esse podcast, mas não foi nessa intenção, né? Mas a gente estava conversando e falando sobre coisas do dia a dia e ela falou assim para mim: parabéns que você conseguiu agir de determinada forma. E aí eu falei para ela assim: que eu sentia, não sabia explicar, mas eu sentia um incômodo nesse parabéns, né? Porque parecia que era alguma coisa muito excepcional, enfim. E na verdade não, né? É algo que na verdade eu estava ali fazendo um desabafo sobre o dia a dia, contando ali e tal. E aí ela quis a intenção de dizer: que bom que você conseguiu fazer isso e eu quero alcançar isso. Mas quando ela disse parabéns para mim, me soou estranho, me gerou um incômodo, assim. E a tua fala traz um pertencimento ao que eu estava sentindo, eu acho, né? Que é aquele negócio de como você consegue fazer isso. Pode ser, e eu tenho quase certeza que não, eu tenho certeza que a fala dele não era com essa intenção, mas me despertou a mesma coisa que você descreveu, sabe, Jorge? E porque é como se a gente fosse algo excepcional e somos só pessoas conseguindo driblar em algum momento coisas da vida, né? É aquele ditado, né? O diabo tá nos detalhes, né? O mal tá nos detalhes. E a gente percebe, então, assim, por isso que muitas vezes é difícil explicar o racismo para quem quem não vive, quem não entende sobre isso. Porque, tipo assim, o racismo não é só, e na maioria das vezes não é só alguém olhar para sua cara e dizer: você é preto e feio, sabe? Tem muito do racismo no olhar, tem muito de racismo no tom que as pessoas brancas falam com a gente, tem muito de racismo na forma como falam, um elogio que às vezes soa meio estranho. E o nome disso é racismo, e tem que ser pontuado, só que aí é difícil explicar porque é algo subjetivo, né? E aí cabe às pessoas brancas se colocarem nesse lugar de entender que, assim, tipo, nesse caso mesmo dessa pessoa que falou para você, por mais que não tenha sido a intenção, por mais que ele não tenha pensado sobre, soou para você como racismo, e é isso, assim, né? E aí que essa pessoa passe a se preocupar na forma como ele vai falar com as pessoas pretas, porque é esse o lugar do branco, sabe? Eu sempre fico brincando, entre muitas aspas, porque não é brincadeira, é muito real. Quando eu digo que o lugar do branco na famigerada luta antirracista é o lugar do incômodo. Se não tiver incomodado, se não estiver se policiando 24 horas por dia, se não tiver o tempo todo pensando: será que tá certo isso aqui que eu falei? Será que o tom tava certo? Será que... Se não tiver assim, nesse lugar de incômodo 24 horas por dia, não tá fazendo certo. Não tá sendo branco antirracista, tá tentando e tá falhando bastante. Porque, do contrário, é o que acontece. A gente que é preto num sistema racista, a gente tá nesse lugar de incômodo o tempo inteiro. A gente tá o tempo inteiro se policiando. E aí, né, a gente tá pensando na forma como a gente vai se vestir para chegar num lugar, como é que vão interpretar essa roupa, na forma que a gente anda, na forma que a gente fala, o que é que a gente fala, o tom que a gente fala. Então, a gente já vive o tempo inteiro nesse lugar de incômodo. Então, se a pessoa branca ela quer vir para ajudar, quer vir para contribuir com o fim desse sistema racista, ela tem que entender que é esse lugar que ela vai ter que se colocar também. Gente, não dá nem vontade de falar, dá vontade de ficar só ouvindo o Jorge. Esse racismo, essas violências vão nos atravessando e é por olhares, né? É por espaços, por oportunidades. Gente, é muito complexo tudo isso. Muitas coisas aqui que foram trazidas, assim, eu me vi, assim, na fala de vocês, sabe? E eu vejo o quanto isso hoje a gente tem que sempre, parece que é uma coisa que a gente sempre tem que estar cuidando, senão a gente ainda fica com essa coisa da exigência. Quando o Jorge traz, né, da graduação, eu também sou bolsista do ProUni aqui em Criciúma, uma travesti, a primeira travesti do curso, né, do curso e da faculdade toda, a única pessoa trans da faculdade toda. Então, assim, para mim foi algo, para mim era algo novo e para eles também era, né, tinha um bicho
um bicho exótico aqui dentro da faculdade, que bicho é esse? Como é que a gente vai lidar com essa pessoa? E tanta coisa que eu passei na faculdade, que olha, hoje eu não sei se eu fazendo uma retrospectiva da minha formação, se eu exigi demais ou se eu hoje olhando eu poderia ter aproveitado mais, porque como diz a Laís numa fala dela anterior, né, a gente tem que tomar cuidado com essa exigência, mas a gente muitas vezes sabe que a gente pode ser melhor naquilo também, então a gente fica com aquele sentimento, né, eu estou me exigindo ou eu realmente posso me doar um pouco mais. Então, hoje, fazendo essa retrospectiva da minha formação, né, eu vejo assim que ao mesmo tempo que eu exigi, porque eu sempre estava ali fazendo uma coisa ou outra para me destacar nos trabalhos e tudo, e é engraçado que hoje eu tenho fotos e tenho arquivos assim das coisas que eu fazia, eu disse, pô, cara, eu fazia muita coisa e muitas vezes muito mais que todas as outras pessoas do grupo e nem sei por que eu fazia tudo isso, né? E, e muitas vezes eu poderia focar mais, estudar mais e tudo, e estava preocupada em muitas vezes me destacar, mas isso foi bom também que eu pude, né, aproveitar o curso, mas também aquele sentimento de que muitas vezes eu quero fazer algo, saber que eu posso ser melhor, mas por mim, não por uma exigência, né, da sociedade, dos outros. E como a Laís traz, é uma linha muito fina entre um e o outro. Então, acho que barra também coisas que nós já conversamos em outros episódios, né? Que agora é ter esse autoconhecimento que é importante hoje, né? Mas a gente aprende tudo isso depois de passar por diversas e diversas situações. E isso é exaustivo, chega uma hora que é cansativo, que eu vejo hoje, muitas vezes eu só quero ficar de boa, não vou me exigir, eu já fiz até aqui, já estudei, já fiz pós. Tem uma amiga minha que eu acho muito engraçado, que ela, uma travesti, ela tá fazendo doutorado dela, ela sempre fica pegando meu pé. Tu tem que começar teu mestrado logo, e não sei o quê, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sempre ali, né? E eu, não, mas calma, eu sei que eu preciso, mas eu também quero também viver esse momento presente, não adianta eu sempre estar correndo, batalhando, e não poder viver também, respirar um pouco, usufruir das coisas que eu já conquistei, né? Então eu acho engraçado que ela sempre fica pegando no meu pé mas eu tô de boa, eu disse, não, na hora certa eu vou fazer o mestrado, vou fazer outras coisas, outros projetos, mas o quanto isso é pesado, né? E a gente sempre tem que continuar, cuidar, né, dessa exigência, porque ela sempre está presente no dia a dia, principalmente para nós, que somos pretos, que somos LGBTs, né? Então tudo isso aí vai atravessando essa nossa vivência e vai ficando pesado. Por isso que é muito importante esse autoconhecimento, né? E a gente ter também essa rede de apoio. Eu acho que essa rede de apoio que a gente está tendo aqui, que é o nosso podcast, que é o Acane, o quanto isso é positivo e o quanto isso nos faz bem também, porque a gente pode conversar com outras pessoas que vivenciam coisas parecidas, a gente pode trocar nossas dores, né, ajudar uns aos outros. Então, eu sempre bato nessa tecla de que ter essa rede também, ter uma rede de apoio de amigos, assim, para a gente poder contar, é muito importante hoje em dia, para a gente também conseguir lidar com tudo isso, porque as coisas estão cada vez mais pesadas e não é a minha vivência ou a vivência do outro, a sociedade, as coisas vêm acontecendo e com a pandemia tudo vem se intensificando. Então, todas essas violências, essas exigências que a gente vem pontuando, agora, principalmente agora, para nós, vem ficando cada vez mais forte, né? A gente tem que se destacar, a gente tem que correr atrás, tem que dar conta e as coisas estão ficando difíceis. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. E essa rede, assim, essa rede que nós criamos, como nosso podcast aqui, quanto ela nos ajuda a conseguir suportar tudo isso. Ai, Cléo, eu queria dizer que eu tô passando exatamente por esse mesmo momento que você agora, que você falou. Eu preciso parar para escrever um projeto de mestrado, para tentar uma seleção de mestrado, porque eu fico naquele sentimento de, tá, terminei a graduação, estou fazendo a pós, mas e aí? Qual é o próximo passo? O que é que tenho que fazer? E, né, aquela coisa de sempre o próximo, próximo, próximo. Só que, no momento atual da minha vida, eu não tenho tempo para sentar e escrever um projeto de mestrado, que eu estou envolvido em tantos outros projetos. E são
projetos que fazem muito sentido para mim, que me movem muito, mas eu vou ter que, né, em algum momento, sentar e parar e congelar e ver o que é que eu faço com esses projetos, se eu vou ter que sair, se eu vou ter que dar uma pausa, para eu conseguir fazer essa outra coisa, porque é uma necessidade que vem me gritando e eu não tenho tempo hábil no momento para dar atenção para isso. E aí isso causa aquela angústia, né, de, poxa, não tô caminhando, não tô indo para o próximo passo. E aí eu estou exatamente nesse momento de angústia, assim, no momento, por isso. E tem outra coisa que tu traz também, né, Jorge, nessa tua fala, e que eu não sei para vocês, mas para mim fica um pouco pesado também, a questão da militância, né? Porque a gente parece que a gente sempre está militando. E é aquilo que a gente já conversou em outros episódios, que a partir do momento que a gente começa a entender, a estudar e a nomear tudo isso, a gente começa, né? Só que eu vejo que a militância, assim, eu sempre torno ali uma coisa de militância, né? Seja por questões LGBTs, questões raciais, e o quanto isso muitas vezes faz com que eu esqueça de focar um pouco em mim, calma, vamos lá, né, foca um pouco em ti e tudo mais, porque uma exigência que eu pelo menos falando por mim, construir, né, de quem tem que estar sempre ali militando, e de que parece também que a própria comunidade e as pessoas elas não exigem que tu sempre esteja ali presente, né, que sempre esteja ali se posicionando e ajudando. E isso também eu vejo quanto é exaustivo, assim, porque acaba sendo uma exigência também, né? Eu sou uma pessoa que sou super militante, assim, só que agora, por exemplo, chegou uma fase da minha vida que eu tô, tipo, só quero agora trabalhar e poder tocar os meus projetos que fazem sentido, como diz o Jorge, né, projetos sociais, entre outros, o podcast, grupo de apoio, outros que a gente vai construindo que fazem sentido. E a gente só quer agora, tudo bem, só quero agora trabalhar e focar, cuidar um pouco mais de mim. Só que parece que a militância, a partir do momento que tu entra na militância, ela sempre fica, né, ali te puxando para te estar sempre, né, ali ativa. E o quanto isso é exaustivo também. Eu tô tentando agora, nos últimos tempos, separar um pouco, assim, um do outro, sabe? O ano passado eu me doei tanto, participei de tanta coisa, lives e isso, aquilo, outro, e eu vi assim que foi tão desgastante, e eu disse, opa, não, calma, pera lá, já fez bastante coisa, agora vamos cuidar um pouco mais. Então, agora eu tô freando bastante coisas assim que para poder cuidar um pouco mais de mim e ver onde é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer, né? Mas também sem ficar me cobrando muito, sem ficar ali na ativa direto, né? E isso tem assim me feito bem até. E aquela coisa, né, Cléo, que uma pessoa branca falando sobre racismo, ela não tá falando sobre ela, não tá tocando nas feridas dela, né? Ela tá falando sobre o outro. Então, sei lá, uma pessoa branca vai num evento, numa discussão, numa live, o que é que seja, vai lá, vai falar sobre uma coisa que ele não sente, vai falar sobre quais são as percepções que eles têm, mas depois aquilo ali acabou, essa pessoa vai lá, toma um banho, deita na cama e tá tudo tranquilo e segue a vida normal. E a gente, quando está trazendo essas pautas, a gente está falando sobre coisas que atravessam a gente, sobre coisas que doem, sobre reflexões pesadas, coisas que tiram a gente do eixo. Então, não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que a gente só vai falar ali. Porque a gente não está falando só sobre. A gente não está só falando, né? É coisa que a gente vive, é o que está com a gente 24 horas. Então, é um outro rolê completamente diferente. Eu acho que a grande pergunta aliás, o sistema racista, né, a tecnologia racista diz que a gente aguenta tudo. A gente aguenta mais dor, a gente aguenta trabalhar sem parar, a gente aguenta não ser amado. Então, assim, é como se a gente tivesse que aguentar tudo. Mas aí a minha pergunta né, a gente precisa mesmo aguentar tudo, né? A gente precisa mesmo. Eu achei muito interessante essa fala da Cleo, justamente por isso, né? Porque eu achei muito bonito ela falar sobre o fato de estar começando a se dar espaço, estar começando a não se exigir tanto e estar começando a colocar as coisas em ordem. Eu também tenho tido muito esse movimento, né, de não pegar várias coisas para fazer ao mesmo tempo, sabe? Porque não dá, você não vai arcar, você não vai fazer, e no final do dia é uma frustração, né? E, assim, uma das coisas que me salvou muito esse ano foi um planner que eu ganhei de uma amiga minha em dezembro, né, no Natal. E eu resolvi, né, tipo, vou seguir o planner.
Tá sendo muito legal, assim, todos os dias eu estou conseguindo fechar as tarefas que eu tenho para fazer, e as que eu não consigo fazer, eu já sei também que possivelmente eu não vou conseguir, então, assim, eu não acabo o dia frustrada por não conseguir tudo. E aí, tipo, isso está me dando um alívio muito grande, porque eu estou conseguindo organizar muito melhor as coisas, e eu não fico naquela sensação de precisar o tempo todo dar conta de tudo, né? Eu sei que eu vou dar conta de X, Y, Z hoje. Amanhã eu dou conta de mais algumas outras coisas. Então, dentro do limite do dia, dentro da situação, isso está me fazendo comer melhor, dormir melhor. Eu estou conseguindo ficar muito mais tranquila, né, pessoalmente, do que quando eu ficava com 250 coisas para fazer e quando eu não conseguia dizer não, eu não vou fazer isso. Eu acho que isso que a Nath traz da organização, para mim, foi o que me trouxe de volta no eixo, né? Inclusive, é um comentário que eu tenho que fazer especificamente sobre esse tema de hoje, porque eu sempre ouço a gente, né? Eu sempre ouço o podcast 1, 2, 3 vezes, dependendo do podcast, eu ouço bastante. Porque uma coisa é a gente estar aqui conversando e outra coisa é a gente se ouvir. Para mim, a reflexão é diferente. Então, eu faço o exercício de ouvir a gente e tal. E aí, a gente gravou 2 episódios esse ano, no início do ano, né? E eu tive muita dificuldade de conseguir ouvir novamente, porque eu estava passando por um momento bem complexo, que tem resultado até hoje, né? Mas eu tive uma mudança muito, muito complicada, mudança de casa, foi muito estressante para mim, e no final de tudo eu ainda acabei ficando doente, tomando remédio, enfim, mas eu não consegui ouvir, porque, para mim, a minha participação não estava boa. E aí, assim, poxa, eu estava exigindo que eu estivesse super bem, para falar coisas que eu poderia ter falado mais, que, né, a gente sempre, depois que termina, fica pensando, poxa, podia ter falado isso, aquilo, outro e tal, e acaba passando. Só que aqueles 2 episódios, para mim, a minha participação estava terrível, e só depois eu fui perceber que, poxa, eu estava me cobrando, sendo que eu estava exausta, eu estava irritada, estressada, milhares de coisas, e mesmo assim eu quis continuar gravando, né, mesmo eu não percebi no momento. E aí depois um amigo meu ouviu o podcast, e aí ele comentou, eu digo, poxa, eu não ouvi. E aí eu resolvi fazer o exercício de ouvir aquilo que eu não tinha gostado, né? E aí, assim, poderia ter sido melhor? Poderia. Mas não estava horrível no nível que eu estava imaginando, sabe? Então, assim, sobre essa exigência toda, né, que a gente se cobra e às vezes nem volta atrás e olha aquilo que a gente fez, aquilo que a gente evoluiu e aquilo que a gente conseguiu. Sobre a organização da Nath, né, depois de todo esse começo de ano confuso e que eu tinha feito vários planos, né, o Jorge ele fala de parece que as coisas estão acontecendo, poxa, eu tinha decidido que eu ia voltar, eu ia fazer pós agora em março, começar agora em março, não vai dar certo, né? E eu me afastei da academia, eu fiz uma graduação, uma outra incompleta, e aí eu resolvi não dar continuidade por aquilo que eu vivo hoje, né? Eu faço muito cursos paralelos para aprender coisas que eu preciso aprender dentro da ZKE, mas voltar num estudo formal era algo que eu não tinha planos, mas no final do ano eu decidi, não, eu vou fazer. E aí eu queria começar agora em março, não vai dar para eu começar em março, vou ter que começar em abril, e aí eu também tenho aquela sensação, né, de que as coisas estão acontecendo. Mas a organização me trouxe para o eixo, né, quando eu comecei a pontuar cada coisa que eu precisava fazer por dia, e às vezes a lista é ter 3 coisas no dia para fazer, porque dependendo do que tu coloca na lista, tem uma coisa que vai te tomar 4, 5 horas do dia, então é uma coisa só. E isso, para mim, a sensação no final do dia é aquela coisa, tipo, conseguir cumprir com as minhas metas, né? Ou agora de levantar cedo, de fazer yoga de manhã, de ir treinar 3 vezes na semana, de ir treinar de bike, enfim, algumas coisas que eu estou pontando para mim e estou organizando, estou fazendo, executando,
e fazendo essa reflexão também de momentos que a gente vive, né? Então, é tentar não abrir mão de mim para poder dar conta das outras coisas que eu preciso dar conta. Então, eu estou me colocando também como prioridade nesse de tanto de coisa para fazer, e eu estou me envolvendo em mais projetos, e mais projetos loucos, mas que eu entendo que faz sentido. Então, eu estou me enchendo de coisa, mas eu não quero abrir mão de mim também. Para terminar, eu particularmente, eu cheguei à conclusão de que eu não preciso ser a melhor, eu preciso estar melhor comigo mesmo. E é só isso que eu quero de mim, assim. E é isso, um beijo para todo mundo. E eu passo das minhas palavras às da Nath. Um beijo, tá, galera? E é isso aí, se cuidem e vamos nos exigir menos. Eu também vou fazer a mesma coisa, porque a Nath resumiu muito sobre o que eu estou vivendo no momento. E é isso, acho que eu tenho um lado meu que vou querer, sim, ser melhor que eu mesma, né? Não é nem melhor do que os outros, mas melhor, mas eu também quero estar bem comigo mesma. E é isso, gente. Até a próxima. Eu acho que as palavras da Nath são o objetivo, né? Mas eu tenho consciência de que ainda estou longe e tudo bem, é um processo. Eu me pego muitas vezes tentando me provar para mim, para os outros, etc. Mas, enfim, o primeiro passo é reconhecer, né? O resto é caminhada e aprendizado. Um beijo a todos, todas e todes. Até o próximo episódio.